Sagi, bem-vindo. Sentem a tua evolução como uma derrota para eles. E tu aqui vais ganhar o troféu, definitivamente. E vais obter um novo lar com alguém. Vamos começar. E as tuas primeiras cartas, que sempre ponho de para baixo, têm a ver com a abundância e a transformação. Durante os próximos dias, alguns vão estar a vivenciar situações que aceitarão facilmente. Se tu ou alguém dentro do teu círculo está a mudar de emprego, nos próximos dias recebem a notícia de que foram aceitos numa nova vaga e, em vez de ficarem ansiosos ou inseguros, vão sentir uma aceitação natural desta mudança, percebendo que é exatamente o que precisavam neste momento. Neste período de transição, há uma forte característica de abundância e isso não significa que vocês vão ficar ricos da noite para o dia. Significa que interiormente vão estar a agradecer pelas bênçãos da vida, pelo facto de estarem vivos, por terem pessoas que vos amam, por aqueles que vos cuidam. E isso em si já é uma riqueza nos dias que correm. Há algo a transitar de uma forma tranquila, coisas que talvez não sejam visíveis, mas que estão a acontecer na tua vida. E tu terás que prestar atenção aos detalhes. Contudo, este estado de gratidão vai continuar e a aceitação das pequenas bênçãos diárias vão ser um reflexo dessa abundância interior, mostrando que, mesmo sem mudanças materiais imediatas, tu já estás a viver aqui uma riqueza emocional e espiritual. E agora, Sagi, vamos começar com o tarô. E a tua primeira carta será o fio condutor desta leitura. E tens a Rainha de Paus. E vamos começar primeiro com a parte do cotidiano. Portanto, a primeira mensagem que te tenho para transmitir é que esta semana muitos de vocês irão tomar boas decisões, precisamente porque se estão a dar a oportunidade de sentir mais as coisas, em vez de pensá-las tanto ou de as racionalizar excessivamente. Neste momento há uma necessidade de viver o agora e pensar depois. E de certa forma isso está a levar-te a tomar decisões mais emocionais do que racionais. As tarefas que tens andado a planear têm estado a correr bem ou a dar frutos. E talvez, pelo menos, tudo aquilo que tu tens estado a planear nos últimos dias. Eu sinto que há uma sensação de estares a aproveitar os resultados de algo a que te tens dedicado. Parece-me também que tens estado a contribuir e a ajudar as pessoas que amas. Podem ser os teus amigos, familiares ou outras pessoas próximas, mesmo que seja somente através de telefonemas ou mensagens. Portanto, se tu tens estado a ajudar os outros, isso de alguma forma será retribuído nos próximos dias. Porque existe uma vibração energética de paz e harmonia. Ou seja, essa sensação quando te comparas com o que outras pessoas à tua volta estão a viver e percebes que estás numa fase relativamente estável. A Rainha de Paus revela-nos essa energia criativa de fogo que arde sem se ver. Alguém que se propõe a algo e consegue. É uma energia de liderança, mas também de proteção. Não é apenas aquele líder que manda e já está, como o imperador que saiu aqui e que eu tive de tirar outra carta para ver o porquê. Mas já vos explico esta parte. Portanto, tu aqui és alguém que de alguma forma se preocupa com os outros, quer que as pessoas à tua volta também consigam alcançar os seus objetivos e se sintam bem mentalmente. Por isso, nos próximos dias, vão tomar boas decisões e fazer um bom julgamento das situações em geral, porque vão sentir a intenção
vão sentir se a intenção de alguém é positiva ou negativa. É o que eu antevejo. E esta semana as energias são amigáveis. Pessoas que querem estar contigo, acompanhar-te e fazer parte do teu mundo, ok? Agora, a seguir, vamos com a parte mais esperada, a parte do amor. Parece que alguém sente intuitivamente que deve partir ou mudar, mas não consegue racionalizar essa decisão claramente. E porquê é que eu digo? Porque saiu-te o As de Espadas invertido e nós vamos respeitar a posição dele. Pode estar a lutar contra pensamentos contraditórios ou medo de cortar de vez e sente que tu te estás a afastar emocionalmente e fisicamente. Tem a sensação de perda ou abandono, mas também pode ser ela própria que decidiu afastar-se porque sentia que não podia fazer mais nada. Ainda assim, há tristeza e uma certa carga emocional, mesmo que não seja mostrado abertamente. Além da confusão, bloqueio e falta de comunicação clara, esta pessoa não consegue expressar o que sente ou não está a dizer toda a verdade. Pode estar a mentir a si própria ou a esconder algo de ti. Pode não conseguir encontrar as palavras certas para ter uma conversa franca. Evita falar sobre o que realmente sente ou tem medo de confrontar a realidade. Portanto, não está a mostrar tudo. Pode estar a observar em silêncio para ver se reages em algum momento ou a agir de forma misteriosa ou distante para causar-te intriga. Mas na realidade está a esconder sentimentos por orgulho, medo ou confusão. Também pode ser que sinta que tu sabes muito mais do que estás a dizer porque tens mais sabedoria e conhecimento. E isso deixa um pouco inseguro ou desconfortável. Ou seja, alguém que se afastou, mas espera que tu percebas tudo isto sem que ele ou ela precise de dizer nada. E por essa razão pode haver aqui um jogo de silêncio e distanciamento. Com muitas emoções por trás, porque não estão a ser ditas, ok? Eu sinto com a sacerdotisa que, além de uma forte intuição, há algo que se te foi revelado. É como se tu dissesses, neste momento eu estou num ponto da minha vida em que possuo muita informação. E sinto também com este As de Espadas invertido, que no passado passaste por várias derrotas ou que houve pessoas ao teu lado que, talvez por orgulho, agora se sentem descontentes por te verem bem. De certa forma, isto não é algo que te deixe completamente feliz, mas sim com uma espécie de paz interior. Porque aqui houve um conflito com alguém no passado e agora és tu quem tem razão. E não esta pessoa. Também antevejo que alguém te observa nas redes sociais e que talvez sente uma certa derrota por ver que tu estás bem e que as coisas te estão a correr bem. Vamos agora com a parte do trabalho. E o que eu vejo aqui é uma energia que para alguns pode estar relacionada com um ex-parceiro ou pode tratar-se de um antigo chefe. Esta pessoa, de alguma forma, também ainda vos observa à distância, de forma que eu tirei esta carta para tentar perceber este 5 de espadas. De forma que tu aqui, esta pessoa observa-te de uma forma indireta. Por exemplo, se for o teu ou a tua antiga chefe, pode querer saber de ti através do LinkedIn, para saber onde é que tu estás a trabalhar agora, mas faz-o sem que tu te apercebas. Pode colocar-se em modo oculto, ok? É alguém que no passado fazia uma equipa contigo, que estava próximo de ti, mas agora essa pessoa sente que as coisas não lhe correram bem, precisamente porque tu estás bem. É simplesmente o que se sente. É alguém que esteve do teu lado, mas agora sente que perdeu algo,
aqui uma espécie de orgulho porque tu avançaste ou prosperaste na tua vida. Além disso, tu és uma pessoa muito inteligente e provavelmente também és mais explorador do que essa outra pessoa, e isso deu-te uma vantagem. Tiveste mais sucesso emocional, talvez no trabalho ou nas experiências que estás a viver neste momento. Antevejo que gostas de arriscar, de experimentar, e aqui vejo que tudo isso está a dar frutos, resultados, porque este as de espadas invertido representa a decepção, a derrota emocional, o orgulho ferido de alguém que, como referi, foi complementar a ti no passado. Mas agora aqui aparece um Papa invertido. E eu respeitei, como sempre. Nos próximos dias, alguns de vocês vão estar a fazer as coisas de uma forma diferente, ou seja, não vão seguir estruturas tradicionais. O Papa normalmente fala de tradição, organização e regras, mas como aparece invertido, mostra que tu vais estar a romper com isso. E eu vejo novas decisões espontâneas, talvez mais livres. Alguns de vocês podem até estar à procura de novas rotinas, algo que faça mais sentido com quem são agora. E sinto que muitos de vocês estão a deixar-se guiar pela intuição, e é isso que vos leva a procurar algo diferente, algo mais alinhado com a vossa essência, ok? Agora, vamos com a parte das finanças e mostram-me que há aqui uma energia de independência muito forte. Tu, neste momento, estás com muita sabedoria interior e estás a perceber que não queres depender tanto dos outros. Há aqui uma necessidade de ser mais autónomo, de criar algo próprio teu. Alguns podem até estar a pensar em trabalhar por conta própria, criar o seu próprio projeto ou encontrar formas alternativas de rendimento. E eu vejo-te nos próximos dias a procurar essas novas fontes de rendimento que dependam apenas de ti e não de uma empresa ou de um trabalho fixo. Ou seja, não tanto com a ideia de estar a trabalhar numa empresa, mas sim de continuar a desenvolver os teus próprios projetos de uma forma independente. Depois também vejo que alguns de vocês antigamente no passado tinham o desejo de casar ou manter compromissos sérios, mas agora muitos de vocês já passaram por uma separação e naquela altura tinham ainda a esperança de recomeçar. Contudo, o que vejo é que já não há esse desejo tão forte de voltar a casar. Há mais bem a necessidade ou a vontade de viver a vida de uma forma mais livre, sem pressão, sem ter de seguir as normas tradicionais, ok? Portanto, há aqui uma necessidade de aproveitar a vida sem ter de se encaixar num padrão ou num plano de vida convencional. E ainda que essa sensação possa ser temporária, neste momento está muito presente. Esta energia de independência está bastante forte. Vocês preferem liberdade, liderança e autenticidade. E essa atitude tem-te trazido resultados positivos. Por isso, sentes que estás no caminho certo e que essa nova forma de viver, mais autónoma, te está a funcionar em vários aspectos da tua vida. Sinto que muitos de vocês estão abertos à ideia de conhecer alguém novo, mas não o fazem por carência ou desespero. É algo natural, uma disponibilidade emocional, tranquila, apenas com a vontade de ver o que é que a vida vos tem para oferecer. E além disso, para aqueles que têm uma relação, como disse antes, estão num ponto em que não se deixam intimidar nem humilhar pelo seu parceiro ou pela sua parceira. Pode ser que no passado isso tenha causado pequenos conflitos, mas no geral sinto que a vossa relação possui respeito mútuo. A outra pessoa reconhece-te como um igual,
precisamente porque tu não és alguém que se deixa manipular com facilidade e isso é algo que fortalece a ligação. Okay? No âmbito da vida social, a tua energia está muito prática, empreendedora e determinada. Estás com foco em iniciar novos projetos ou até reorganizar completamente a tua vida profissional e pessoal de uma forma realista. Também pode ser que tenhas ativado esse lado mais ambicioso, disciplinado e independente. Precisamente por isso, tu estás a criar a tua própria estrutura, o teu estilo de vida, a tua rotina. E vejo aqui essa tendência a desenhar o teu próprio caminho e afirmar-te com liberdade e responsabilidade. Além disso, para alguns sinto uma ligação muito forte com a figura paterna. Podem estar a recordar o vosso pai, especialmente se ele já não está presente, ou até ter conversas importantes com ele. E isto é uma forma de te libertares de certas ideias ou padrões que foram herdados da família. Porque aqui existe uma espécie de corte simbólico com as heranças emocionais ou mentais dos antepassados, do género, na minha família sempre se fez assim, mas eu quero fazer diferente. Seja a nível profissional, seja a nível pessoal, social, de crenças ou até mesmo de estilo de vida, porque tu estás a romper com o padrão, com as tradições que já não te servem. Além disso, esta energia também indica crescimento profissional, por isso eu antevejo que muitos de vocês estão mesmo a elevar-se profissionalmente, mas de uma forma sólida, de uma forma estratégica e de uma forma paciente. No entanto, há aqui um aviso subtil. Não te deixes levar pelos excessos. Mesmo quando procuras essa nova estrutura ou esse estilo de vida, é importante que saibas manter o equilíbrio. Tu podes até ser muito exigente e focada no teu sucesso, mas cuidado para não caíres em extremos, como o excesso de trabalho, o controle ou a rigidez. Portanto, não te tornes prisioneira das tuas próprias metas. Agora, também antevejo muitos de vocês que estão a procurar uma forma de liberdade dentro da vossa relação. Para alguns isto pode significar uma separação legal ou uma libertação emocional de uma relação passada. Para outros é o contrário. Há aqui uma vontade genuína de comprometer-se, de casar-se ou até de formar uma família. Mas com certa liberdade. Isto é, poder fazer coisas diferentes quando te apetece. Também sinto uma frequência energética de que alguns de vocês têm uma relação à distância ou começaram a mesma online, através de redes sociais ou através da tecnologia. Porque antevejo conversas profundas e frequentes com alguém que talvez tenha aparecido recentemente na tua vida para os próximos dias, ok? Vamos agora com a parte da espiritualidade. Tiveste aqui uma batalha que foi ganha, mesmo levantando-te ao limite. Exigiu muito de ti, talvez até momentos em que duvidaste dos teus próprios valores. Mas mesmo assim, eu sinto que conquistaste algo importante, eu sinto que ganhaste o troféu. E há uma forte energia de expansão à tua volta. Pode ser o início de um novo lar com alguém ou uma nova fase emocional. Ou então viagens, mudanças ligadas a negócios, oportunidades que te levam além das tuas fronteiras atuais. Se quiseres, manifesta: eu não dependo de ninguém, nem emocionalmente, nem financeiramente. Porque houve um momento na tua vida em que te sentiste completamente presa, como se não pudesses decidir por ti própria. Talvez te sentisses parada, bloqueada, impotente,
mas foi nesse silêncio ou nesse desconforto profundo que algo se acendeu dentro de ti. Uma ideia, uma inspiração ou uma nova visão, ok? E essa visão, que está agora aqui representada pelo As de Ouros, já seja novos começos materiais, oportunidades diferentes, recursos ou até mesmo uma oferta concreta que pode aparecer, fez com que essa ideia ou esse despertar durante o colapso te desse forças para criar um novo caminho por ti própria. É como se o universo te tivesse sussurrado ao ouvido e tu agora vês as coisas com outros olhos. E é aí que começa a tua verdadeira independência. Muitos de vocês materializaram também aqui um desejo que há muito estava adiado. Essa necessidade profunda de independência, seja através do dinheiro, de viagens ou de ações concretas, está agora a tornar-se realidade. E veja a tua energia nos próximos dias repleta de poder. Portanto, não se trata apenas de assumir o controle do teu próprio caminho, mas também de influenciar o caminho dos outros. Tu escolhes o rumo e os outros sentem-se inspirados a seguir-te. Decides para onde vais e quem queira que vá contigo. Estás aqui numa posição de liderança não forçada. Uma liderança que vem da tua experiência, da tua verdade, da tua conquista pessoal. É uma energia de autoridade serena. És tu no teu trono. Depois de tudo o que passaste, mas a guiar com firmeza e com sabedoria. E há um verdadeiro magnetismo contigo para os próximos dias, porque revelam-me uma situação que no seu conjunto parece quase ideal. Nada ou quase nada te vai tirar esta sensação de paz, de realização e de liberdade interior. E essa paz vem do facto de tu teres retirado o peso e o poder que antes davas aos outros. Agora o poder está dentro de ti. E já não te importa o que é que os outros pensam ou dizem. E o melhor de tudo é que tu realmente o sentes, estás a vivenciá-lo. Podem-te até dizer coisas, podem julgar-te ou tentar convencer-te de outros caminhos, mas tu já não te abalas. És livre, genuinamente livre. É uma liberdade que vem da alma, não da rebeldia, mas da verdade pessoal. E aqui é onde toda essa energia ressoa. A criação do teu próprio dinheiro, a construção da tua autonomia, o teu valor próprio. Pelo canto vejo que aqui muitos de vocês vão se estar a dedicar ao empreendedorismo, à autossuficiência, à construção de projetos com as tuas próprias mãos. Não é só manifestar, é trabalhar, acreditar, cair, levantar e insistir. Isto foi ou é o que tu tens vindo a fazer. É acreditar que tu és capaz e depois provar que realmente o és. Pelo que, depois de um período de estagnação e de teres tido que te defender face às expectativas e desejos dos outros, chega o teu momento de libertação e poder pessoal. E isto não é fácil de conseguir. Muitos perdem-se pelo caminho, ok? Muitos de vocês, se calhar, escolheram estar sozinhos ou sozinhas, não por falta de opções, mas porque construíram esse espaço com intenção e amor próprio. E aqueles que estão numa relação, conforme eu mencionei, sentirão um respeito profundo e uma admiração sincera por parte do parceiro ou da parceira. Abre-se aqui um caminho para construir do ponto de partida, para criar com as tuas próprias mãos uma vida que reflita essa verdadeira essência e os teus desejos mais autênticos. Não é apenas uma renovação exterior, mas uma transformação interior.
que te fortalece e te faz crescer. Portanto, a liberdade genuína e o respeito próprio vão ser os teus maiores aliados para esta semana. Agora, no âmbito do lazer, eu antevejo aqui um grande sentido de estética e beleza para ti nos próximos dias. Por um lado, poderão estar a decorar coisas ou a organizar melhor o espaço das gavetas ou armários. E no trabalho também não apenas estarão a tornar o vosso trabalho funcional, mas se calhar também no sentido prático e estético, ou seja, aquilo que fizeres nos próximos dias não só será eficiente, mas também vai carregar uma marca pessoal, um toque teu, muito detalhista. É bem possível que muitas pessoas te digam isso, que reconheçam o teu estilo e te elogiem. E além disso, sinto uma certa elegância nos teus próximos dias. Pode ser que tu estejas a arranjar-te mais para sair, ou a cuidar mais da tua aparência, ou até também fazer pequenas viagens a sítios próximos, onde vejas lugares bonitos. Além disso, aqui o As de Espadas invertido pode estar a falar de uma situação relacionada com uma intervenção cirúrgica. E eu antevejo que alguns de vocês estiveram a evitar uma situação que poderia ter acabado numa cirurgia ou algo parecido. E se alguns de vocês estavam a pensar submeter-se a uma intervenção cirúrgica, podem querer adiá-la para mais tarde. Portanto, o que vejo para ti nos próximos dias é também a necessidade de continuar a explorar, de continuar a viajar. Possivelmente estarás a fazer pequenas viagens esta semana, a visitar lugares ou a ter interações sociais. Ou pelo contrário, alguns podem estar a fazer pequenas viagens sozinhos ou a isolar-se um pouco das pessoas. Talvez por precaução ou porque de alguma forma queres concentrar-te no teu projeto pessoal. Sagi, se tu te sentiste em algum momento identificado com esta leitura, decreta em comentários: caminho com os pés firmes do que pretendo alcançar. E não te esqueças de oferecer-me o teu like como forma de carinho e apoio a esta leitura. Se quiseres continuar a ver os meus vídeos, ativa todas as campainhas e subscreve-te. Eu desejo-te uma excelente semana e que possas voar bem alto. Obrigada e até breve.